Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 24. Jesus disse-lhes mais: Eu retiro-me, vós me buscareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus: Será que ele se matará a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele dizia-lhes: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados. Porque se não crerdes em quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 21 a 24, Santo Agostinho. Conforme já foi dito, ninguém pôs a mão sobre ele porque ainda não havia chegado a sua hora. Fala em seguida aos judeus a respeito da sua paixão, que não estava sujeita à necessidade, mas sim à sua vontade. Por isso prossegue o evangelista. Jesus disse-lhes mais: Eu retiro-me, pois a morte do Salvador não foi outra coisa senão o retorno ao céu, donde havia vindo e donde havia saído. Vós me buscareis, diz o Senhor, não por um desejo piedoso, mas movidos pelo ódio. Pois depois de haver se retirado da vista dos homens, buscaram-no tanto os que o odiavam como os que o amavam, uns perseguindo-o, outros desejando tê-lo consigo. Não penseis que me buscareis com boa disposição. Morrereis no vosso pecado. Buscar a Cristo com má disposição é morrer no seu pecado, e nisso consiste odiar o único de quem podes receber a tua salvação. Proferiu essa sentença, profetizando que morreriam nos seus pecados. O Senhor disse o mesmo aos apóstolos em outra ocasião, porém não lhes disse: morrereis no vosso pecado, e sim: para onde eu vou, vós não podeis vir agora. Não lhes tirou a esperança, mas predisse o adiamento. Tendo ouvido essas palavras, interrogaram-no como de costume, segundo os seus pensamentos carnais. Pois segue: diziam, pois, os judeus: Será que ele se matará a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Palavras estúpidas. Porventura não poderiam ir para onde ele iria, caso matasse a si mesmo? Não morreriam também eles próprios? Disse, portanto, para onde eu vou, referindo-se não à morte, mas para onde ia depois da morte. O que quer dizer com de cima? Que é do próprio Pai, acima do qual nada há. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Como seria deste mundo aquele por quem este mundo foi criado? Nosso Senhor explicou em que sentido disse: Vós sois deste mundo. Eram pecadores, uma vez que todos nascemos no pecado. E quando vivemos, acrescentamos novos pecados àquele com que nascemos. Toda a infidelidade dos judeus consistia não em ter pecado, mas em morrer em seus pecados. Por isso acrescenta o Salvador. Por isso eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados. Penso que muitos dos que ouviam o Salvador criam nele, e que não diria a todos aquela sentença terrível: morrereis em vosso pecado. Se fosse assim, tiraria a esperança também àqueles que acreditavam nele. No entanto, deu-lhes a esperança ao acrescentar: porque, se não crerdes em quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Como dizendo: logo, se acreditais que eu sou, não morrereis em vosso pecado. Quando disse: se não crerdes que eu sou, embora não tenha acrescentado nada, deu a entender muito. Pois também Deus dissera a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Mas como devo compreender essas palavras? Eu sou o que sou, se não crerdes que eu sou. Como se as outras coisas não fossem? Considerando que qualquer outro ser, por mais excelente que seja, se é mutável, não é verdadeiramente. Examinemos a mudança das coisas e veremos que elas foram
e serão. Volta-te a Deus, porém, e descobrirás que Ele é e nele não há tempo passado. Portanto, para que tu também sejas, eleva-te além do tempo. Essas palavras, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, não me parecem significar outra coisa senão: se não crerdes que eu sou Deus, demos graças a Deus que disse, se não crerdes, e não, se não compreenderes, pois quem o seria capaz de compreender? Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 25 a 27. Disseram-lhe então eles: Quem és tu? Jesus respondeu-lhes: É exatamente isso que eu vos estou dizendo. Muitas coisas tenho a dizer e a julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que digo ao mundo. Eles não compreenderam que Jesus lhes falava do Pai. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 25 a 27, Santo Agostinho. Como o Senhor lhes havia dito, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, indagavam-no para saber em quem deveriam crer para não morrer nos seus pecados. Por isso prossegue o evangelista. Disseram-lhe então eles: Quem és tu? Porque quando disseste, se não crerdes que eu sou, não acrescentastes quem és. O Senhor sabia que ali haveria alguns que creriam, e por isso, quando lhe disseram, quem és tu, para que soubesse que deveriam crer nele, respondeu-lhes, o princípio eu que vos falo. Não como dizendo, eu sou o princípio, mas como dizendo, crede que eu sou o princípio. O que é evidente no texto grego, onde a palavra princípio é do gênero feminino. Portanto, crede que eu sou o princípio, para que não morrais nos vossos pecados. Com efeito, o princípio não pode mudar, permanece em si mesmo e muda todas as coisas. Ora, seria absurdo dizermos que o Filho é o princípio, mas o Pai não. Contudo, não há dois princípios, como não há dois deuses. Ora, o Espírito Santo é Espírito do Filho e do Pai, sem ser nem o Pai, nem o Filho. E, no entanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, uma única luz, um único princípio. Acrescentou, eu que vos falo, isto é, porque me humilhei por vós e desci para vos falar essas palavras. Portanto, crede que eu sou o princípio, pois para que creiais nisso, não somente sou o princípio, mas também vos falo. Pois se o princípio houvesse permanecido tal como era junto do Pai, sem assumir a forma de servo, como creriam nele se os corações fracos não podem ouvir o verbo inteligível sem ouvir a voz sensível? O Senhor dissera antes que não julgava ninguém. Assim, parece haver contradição entre não julgo e tenho a julgar. Diz não julgo, referindo-se ao tempo presente, mas quando diz tenho a julgar, refere-se ao futuro, como dizendo, serei verdadeiro no juízo, porque, como sou filho do que é veraz, eu sou a própria verdade. Por isso segue, mas aquele que me enviou é verdadeiro. O Pai é verdadeiro não por participação, mas gerando a verdade. Por acaso podemos dizer, mas é verdade que ele é veraz? Se disséssemos isso, começaríamos por dizer que o Filho é maior que o Pai. O Filho, que é igual ao Pai, glorifica-o, como dizendo, eu dou glória àquele de quem sou o Filho. Como então tu te ensoberbeces contra aquele de quem és servo? Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Jesus disse-lhes mais: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas que, como o Pai me ensinou, assim falo. O que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que é do seu agrado. Dizendo essas coisas, muitos creram nele.
Palavra da salvação. Comentário João 8, de 28 a 30, Santo Agostinho. Tendo o Senhor dito, aquele que me enviou é verdadeiro, os judeus não compreenderam que dizia isso se referindo ao Pai. Contudo, via ali alguns que haveriam de crer depois da sua paixão, e por isso disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Recorda aquilo que é dito no Êxodo: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. E compreenderás o que quer dizer eu sou. Como dizendo: Deixo para então o vosso conhecimento, para que assim possa se realizar a minha paixão. Segundo o vosso modo de entender, compreendereis quem eu sou, quando tiverdes levantado o Filho do Homem. Fala da exaltação da cruz, porque nela foi exaltado quando dela pendeu. Convinha que isso se cumprisse pelas mãos daqueles mesmos a quem diz agora essas coisas, mas que logo haveriam de crer nele. E por que, a não ser que para que ninguém desesperasse, por mais grave que fosse o crime que haja cometido, recordando que o Senhor perdoou a aqueles o homicídio que cometeram matando o próprio Cristo? Como o Senhor dissera: Então conhecereis que eu sou, dando a conhecer que toda a Trindade participava da mesma essência, para não dar margem ao erro dos sabelianos, acrescentou, e que nada faço de mim mesmo, como dizendo, não nasci de mim mesmo, porque o Filho é do Pai e é Deus. Não deixeis que essas palavras, mas que, como o Pai me ensinou, assim falo, sejam para vós ocasião para pensamentos segundo a carne. Não imagineis que tendes à vista dois homens, o pai e o filho, e que o pai fala ao filho, como fazes quando dizes algo a teu filho? Que palavras poderia o pai dizer a única palavra? Se, pois, o Senhor fala aos nossos corações sem som algum, como falará ao seu filho? Ao seu filho? O pai fala ao filho de maneira incorpórea, assim como o gerou de maneira incorpórea. Nem o ensinou como se o houvesse gerado ignorante, mas nisto consiste o tê-lo ensinado, que o tenha gerado sábio. Com efeito, se a natureza da verdade é simples, no Filho são o mesmo o ser e o conhecer. Assim, pois, do mesmo modo que o Pai, gerando-o, deu-lhe o ser, gerando-o, deu-lhe o conhecer. Ambos são iguais, e, no entanto, um é o enviado e o outro é o que envia. Porque o envio é a própria encarnação, e a encarnação é própria do Filho, e não do Pai. Logo disse: O que me enviou, isto é, aquele por cuja autoridade paterna encarnei. Portanto, o Pai enviou o Filho, mas não se afastou do Filho. Por isso segue: Não me deixou só. Com efeito, ali onde enviou o filho, não estava o pai, que dissera pela boca de Jeremias: Eu encho o céu e a terra. Jeremias 23, 24. E acrescenta a razão, porque não o deixou só, porque eu faço sempre aquilo que é do seu agrado. Sempre, isto é, não a partir de um dado início, mas sem início nem fim. Com efeito, a geração divina não tem início no tempo.